Será que há relato de Jesus no Velho Testamento antes mesmo da aparição dele lá nos Evangelhos? Ou melhor, será que há relato de Jesus em Gênesis? É isso que eu quero esclarecer nesse podcast e fica comigo até o final que eu vou falar bastante coisa. É isso aí, bora! Bem, a primeira coisa curiosa a se relatar aqui é que no Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus fala, né? Jesus, em uma das suas falas, ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Isso é João, capítulo 5, versículo 39. Primeira coisa a se levantar aqui. Quando ele relata Escrituras, ele não está falando sobre o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, na época onde ele estava falando, ainda não existia, na verdade, né? Ainda estava sendo produzido, a história ainda estava se desenrolando. Então, quando Jesus diz essa frase, ele está falando do Velho Testamento. Porém, quando nós analisamos profecias, fica bem claro, certo? Profecias sobre Jesus, ou relatos sobre um Messias que haveria de vir, sobre uma jumenta. A questão é, será que Jesus já apareceu em Gênesis, ou somente foi com os profetas? Bem, João capítulo 1, o mesmo livro, curiosamente nos dá uma pista acerca disso. No primeiro versículo do livro inteiro, ele fala: no princípio era o verbo. Preste atenção no verbo, no tempo em que isso aqui está. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Bora parar aqui. Quem poderia ser o verbo? Porque o verbo não somente estava com Deus no princípio, linha de tempo, ou seja, Gênesis, a criação do mundo, mas o verbo, ele era Deus. Quem poderia ser? Bem, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, versículo 6, enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Bem, João, que João ele está relatando? João Batista. João Batista veio testificar acerca dessa luz. E a luz era o verbo. Quem João Batista testificou? Obviamente, Jesus. Mas com que base João fala um negócio desse? Com que base ele diz que Jesus estava no princípio? Quando a gente abre a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, que todo mundo já deve ter lido isso daqui. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a partir daí começa a dizer, haja luz, e houve luz. E viu que a luz era boa, enfim. E ele começa ali o período de criação. Da onde que João traz uma informação dessa? Seria uma heresia? Um negócio desse? Será que ele estava usando entorpecentes ao falar um negócio desse? Cara, com certeza, o autor do Evangelho de João sabia hebraico. Porque toda a mágica dessa passagem de Gênesis capítulo 1 está no hebraico. Quando a gente traduz de uma língua para outra, dependendo da complexidade, da diferença histórica de uma língua e outra, fica difícil de traduzir tudo cuidadosamente, fica difícil traduzir tudo na sua complexidade total. Tá entendendo? É difícil traduzir saudade para o inglês, porque não existe um termo que signifique o sentimento saudade em si. A gente tem miss you, mas sentir sua falta é parecido com saudade, mas a gente não tem a palavra saudade.
E como é que a gente traduz? Essa é a questão da palavra princípio. No princípio. E é isso que eu quero que você preste atenção nesse momento. Porque é algo extremamente empolgante. E eu fico muito feliz. Eu vou deixar todas as fontes que eu estou consultando esse daqui nas descrições de todas as plataformas, inclusive no YouTube, que isso aqui está passando também. Enfim, eu vou deixar tudo na descrição para que você possa consultar. E preste atenção. Olha só. Primeira coisa, bora analisar o texto de João. Quando a gente quer falar princípio em termos de linha de tempo, como a gente fala em hebraico? A pergunta é, se eu quero falar, no princípio eu era assim, depois fiquei assim. No princípio, bora começar desde o princípio. Enfim, como a gente pode falar princípio? A palavra de princípio pode ser, aqui olha, tekla. Grava bem, tekla, que significa justamente começo, the beginning, de acordo com NAS Exhaustive Concordance. Tekla, início, ou seja, um período de tempo que é o início de todas as coisas, início e fim, beginning, tekla. Mas e em Gênesis? Porque João diz, no princípio, tekla, ou seja, lá no início, era o verbo. O início era o próprio verbo. O verbo não estava no início. O verbo era o início. Da onde ele tira isso? Em Gênesis capítulo 1. No princípio. Tekla? Não. A palavra usada para princípio em Gênesis capítulo 1 é Rastrit. Rastrit. Nem sei pronunciar um negócio desse. Rastrit. Que não só significa início, mas significa primogênito. Significa primeiros frutos, escolhido. Significa o melhor. Significa a primazia. Primazia, escolhido, primogênito. O melhor. Início. Quando Gênesis diz no princípio, princípio era mais do que apenas um período de tempo. Princípio era uma pessoa. Princípio era o verbo. No princípio era o verbo. A palavra princípio era o verbo. Como a Bíblia é rica em seus detalhes, nos seus mínimos detalhes. E como Hebreus, primeiro versículo da Bíblia, onde supostamente a gente estaria falando do início de todas as coisas, a gente realmente está. Mas a gente está falando mais do que o início do mundo. A gente está falando sobre Jesus no início do mundo. A gente está novamente restabelecendo o entendimento de que desde o início do mundo, desde a criação de todas as coisas, Jesus já estava na Trindade, que a gente chama. Isso não está na Bíblia, tá bom? O termo Trindade não está na Bíblia. A gente que colocou esse nome para ficar mais fácil de entender. E ainda não é fácil de entender. Onde tem 3 pessoas em uma só, cada uma com sua característica, mas ainda assim a mesma pessoa, é difícil de entender um negócio desses. Mas ele estava lá. E o mais rico disso não termina aí. Quando Deus criou todas as coisas, ele usou a palavra. Em João, ele diz, todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele era a palavra. Ele era o verbo haja. Haja luz. E como é que isso acontece, cara? Como é que isso acontece? Porque toda
a Escritura, toda a Escritura, reflete Jesus. E a gente volta para a afirmação de Jesus, para o início, para o princípio, tecla. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E vocês estão certos. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus estava no princípio. Jesus era o princípio. E é por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele é o autor e o consumador da fé. No momento em que ele estava falando isso, ele estava caminhando para consumar a fé que ele iniciou um dia, lá no início, lá no Tecla. E agora eu estou falando de linha de tempo. Cara, e eu fico impressionado porque quanto tempo a gente lidou com essa passagem simplesmente ignorando o fato de que João, de acordo com a nossa tradução, de acordo com a tradução de língua portuguesa, ele estava inserindo coisas na Bíblia que não estavam lá, né? Como a gente lidou com um negócio desse, tantos anos sem saber hebraico, sem estudar, e como a gente necessita de mestres, de pessoas que passem tempo estudando um negócio desse, para que a gente não venha dizer que, primeiros versículos de João já está dizendo heresia. Como é que os pastores de antigamente, como é que as pessoas de antigamente explicavam um negócio desse? Ele estava no princípio, como é que Jesus estava no princípio, cara? Como é que um brasileiro iria explicar um negócio desse? Graças a Deus que hoje nós temos as ferramentas todas em nossas mãos para que a gente estude cuidadosamente cada detalhe dessas escrituras que testificam sobre Jesus. Tá bom? Esse vídeo, esse podcast não foi para pessoas que ainda estão iniciando. Pode ser para pessoas que ainda estão iniciando nessa caminhada, ou pessoas que são descrentes, muito menos. Esse daqui são para pessoas que querem entender um pouco mais a fundo a Bíblia. E eu tô nessa fase de querer entender mais. Eu tô nessa fase de querer aprofundar mais. Eu precisava transbordar esse entendimento para alguém. E você está sendo uma delas. Se você ficou até aqui, se você está aqui, com certeza não foi por conta da minha beleza e da minha ternura. Com certeza não. Nem da minha gentileza. Na verdade, você está até aqui porque você tem sede e fome de justiça. Porque você tem sede de entender as Escrituras. Eu lhe dou parabéns. Muito obrigado. E até a próxima. Se cuida, cara, porque tem mais. Tem mais que eu vou trazer mais coisas aqui. Eu vou ser mais constante nessas postagens. Muito obrigado por tudo. Se você puder, vai me ajudar muito se estiver compartilhando com a sua comunidade ou com alguém que você conhece. Então é isso. Além disso, vai estar me motivando. Até a próxima. Muito obrigado. Falou.